Boa noite, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, professora de FTM de Geografia, e vou continuar com vocês as nossas videoaulas para dar início agora ao estudo da unidade 2. Aqui está a unidade 2, né? Que é o sujeito e o seu lugar no mundo, tá? Eu acredito que na sala de aula eu comecei a trabalhar essa unidade. Todavia, como eu não me lembro bem aonde a gente parou, pensei em começar do início, tá bom? Então vamos lá. Nós trabalhamos a palavra, o conceito, geografia, né? Geografia, ela compreende o estudo da terra, grafia é escrita e geo é a terra. Então é o estudo da terra, tanto da parte física quanto da parte humanística, das ações humanas sobre a terra, né? E aí ela vai então se dividir em geografia regional e geral. A regional, o nome já diz, trabalhar os elementos da geografia quanto localidade, né, regional ali do aluno. A geral, ela vai então se dividir em geografia humana, que vai lidar com a economia, os setores da economia, o sistema político, a distribuição das pessoas, a renda, a taxa de natalidade, mortalidade, enfim, tudo que envolve o ser humano, né, a sociedade, a organização da sociedade. E a geografia física, ela vai estudar então os conceitos geográficos do relevo, da hidrografia, da litosfera, atmosfera, ou seja, tudo que se remete ao globo terrestre, fisicamente falando, a natureza em si, né? Que é a parte da geografia que mais é trabalhado nas aulas, né, na sala de aula da educação básica. E aí, eu me lembro que eu comentei isso com vocês e falamos dos espaços. O espaço natural é aquele ambiente da natureza composto pelos rios, a vegetação, né? Esses elementos climáticos, entre outros que caracterizam o ambiente natural. O ambiente natural ele pode ser modificado pelo homem ou não, né? Essa imagem que nós temos é um ambiente natural. Se chegarmos mais perto e olharmos nas proximidades, podemos ver pessoas morando perto desse rio. Então, ele vai ser um ambiente natural modificado. Grande parte dos ambientes naturais que nós temos, eles são modificados pelo ser humano, né? É raro você encontrar um local em que ele está intacto na natureza, que não houve nenhuma ação humana ali. Às vezes a modificação não degrada, não destrói, mas a maioria das vezes a modificação destrói o ambiente, né? O espaço geográfico compreende, então, o palco da civilização, é onde as pessoas vivem, transitam, que pode ser um ambiente rural e pode ser um ambiente urbano, né? Então, o espaço geográfico é onde a vida acontece, onde as pessoas vivem, onde a sociedade está. Dei o exemplo da linha verde, né? Um ambiente aí próximo à Facele, quem mora em Linhares conhece. Essas são todas as habilidades que nós vamos estudar nessa unidade, que eu não vou citá-las, porque vocês viram da BNCC e vocês podem, com calma, abrir o documento, caso queiram. Quando eu preparei esses slides, eu tentei abordar todas aquelas habilidades ali, tá? Fiz o meu melhor. Volto de época que eu fiz esse material, não havia livros didáticos ainda pronto, e desde então eu também não tive a oportunidade de pegar os livros para estarem comparando. Agora eu ia fazer neste ano, mas com a epidemia não pude fazer. Enfim, vamos aos estudos, né? Nós comentamos, eu acredito que eu cheguei a comentar com vocês sobre a etnia do povo brasileiro, né? Nós temos que trabalhar com os alunos as principais etnias que originaram o povo brasileiro. Claro, nós vamos ver mais à frente que teve um movimento de migração que veio muitas pessoas para cá, muitos povos para o Brasil. Todavia, os principais povos que deram origem à população brasileira são os europeus, né, os caucasianos, pessoas de pele branca, né,
o indígena que aqui estava e que teve as suas terras usurpadas, né? Agora eu me lembrei, eu cheguei a passar para vocês o vídeo da Índia reclamando o direito de ser índia, lembra? Quem não assistiu, está na nossa sala de aula, por favor, assista, tá? E o negro que veio para cá, né, numa migração forçada, que nós vamos ver mais adiante, para ter o seu trabalho, né, para ser escravizado. Eu costumo dizer um bordão que eu já ouvi em alguns lugares, que eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de um povo que foi escravizado. Porque o descendente do africano, ele tinha casa na África, ele tinha um emprego, ele tinha um local. Ah, houve escravidão na África também. Alguns povos em guerra lutavam contra os outros e quem perdia se tornava escravo. Sim, mas não foi só na África que isso aconteceu em vários lugares do mundo. É bom dizer que quem está fazendo o curso comigo de cidadania e consciência negra, esse curso vai voltar também à distância. E eu estou falando isso por quê? Porque aquele curso vai ajudar muito no entendimento dessa unidade. E quem não está matriculado no curso poderá ter acesso às aulas do curso no meu canal no YouTube, tá? Depois eu passo as informações para vocês direitinho. Mas voltando para cá, em 1500, né, com a chegada dos primeiros portugueses, o território ele já estava habitado, a terra não estava vazia, ela tinha dono. E esse dono, ele teve a sua terra tomada, arrancada pelos portugueses, que desbravaram, né, desbravaram a terra, ou seja, tiraram a posse dos índios, tiraram os materiais daqui e mandavam para Portugal, né? E depois, com a vinda do negro para cá, querendo ou não, a miscigenação foi acontecendo. As etnias foram se misturando e deu origem ao povo que temos hoje, né? O nosso povo brasileiro, ele é um povo misto. Se você olhar essa foto, você vê descendente de chinês, descendente de africano, descendente de japonês. Nós temos uma população mista, mas predomina o negro. Laurentino Gomes é um autor que fala muito sobre a história do Brasil. E na sua trilogia, a primeira trilogia dele que fala da história do Brasil, ali retrata muito que o segundo da trilogia, ele vem falar sobre isso, a quantidade de negros que existia no Brasil. E hoje a população, em sua maior parte, é negra, né? Poucos são os estados em que predomina uma etnia. Eu até comentei com vocês em sala de aula que no sul tem uma predominância mais das pessoas de pele clara, de tez clara, né? E o Nordeste predomina mais a tez escura. E que existe um movimento preconceituoso e racista de separação. O Sul querendo se emancipar, alegando que são eles que movem a economia do país, que eles trabalham e que o PIB deles, boa parte da riqueza que eles produzem, vai para todos os estados e que não é bem justo, enfim. É um discurso que não cabe, tá? Por quê? Porque nós só fazemos parte de uma mesma nação, de um mesmo país, né? E eu não vou conseguir melhorar o meu estado me emancipando, né? E fazer ali um país desenvolvido. Não, eu tenho que brigar para que o país todo cresça, né? O problema do brasileiro é o egoísmo, né? Eu pensar no meu umbigo, o que é bom para mim, e não pensar no meu irmão, né? No meu semelhante. Voltando para a aula. Então, essas etnias, elas se interrelacionaram e acabou que o negro acabou prevalecendo em muitos estados. Mas existe essas três etnias e o indígena, ele foi massacrado, né? Se houve um genocídio no Brasil, ele começou pelos povos indígenas
e continuou e continua até hoje pelo povo negro. Se você pegar a manchete de jornal, a maior parte das pessoas que são assassinadas, que estão envolvidas em assassinatos, homicídios, na maior parte das vezes, são negros. Os indígenas foram os primeiros a morrerem pela posse da terra, depois pela resistência, né, em não se deixar escravizar e não se deixar catequizar, né, pelos jesuítas, que na verdade era uma forma de contê-los. Ah, vou levar a luz para esses pobres homens que não têm Deus. Na verdade, verdadeira não era bem isso. Era torná-los mais manso, menos ariscos e dóceis à escravização, à escravidão, né? Torná-los obedientes aos seus senhores para trabalhar muito. E, enfim, o indígena, ele existe hoje. Em poucos lugares nós temos tribos indígenas, em poucos lugares nós temos escola indígena, existem pouquíssimos indígenas com formação e que são professores do seu povo. A maior parte dos professores que trabalham nas aldeias indígenas são pessoas de outras etnias, não é o índio dando aula para índio, como a gente está vendo nessa imagem, quem dera se fosse, né? E a educação indígena do Brasil, ela ainda é pequena. Existe essa modalidade, ela existe, ela é regulamentada, mas existem poucos lugares que têm uma educação indígena regulamentada, né? Isso é triste. É triste porque a gente percebe que o governo de todo, eu não estou dizendo o governo atual, mas eu estou dizendo ao longo desses 500 anos, é o tempo todo querendo descaracterizar a cultura do índio. E uma coisa que eu disse lá na aula de revisão, que a BNCC ela veio para somar nesse sentido, é de fazer o aluno de primeiro ao quinto ano perceber que existem pessoas diferentes, de cor diferente, de características diferentes, que têm uma cultura diferente. E no sentido de respeito. Somos da mesma espécie, somos seres humanos, denominados de Homo sapiens sapiens, mas temos características diferentes na cultura, no linguajar, nos costumes, e isso tem que ser respeitado. Eu não posso perpetuar um preconceito ou permitir que isso aconteça com a minha sala de aula. Para eu ter uma escola antirracista, eu preciso determinar o respeito. Dizer que não existe o mais bonito porque é branco, ou porque é negro, ou porque é índio. As pessoas são o que são. E eu, quanto ser humano, tenho que ter orgulho de mim, da minha origem, da minha história, do meu povo. Eu não preciso alisar o meu cabelo para agradar A e B ou para ser aceita. Eu também não posso, em hipótese alguma, apontar para o meu coleguinha que tem um cabelo pior ou melhor, ou mais comprido, ou mais preto, ou mais claro, não interessa. Se ele é feliz, se ele usa aquele cabelo daquele jeito, ele tem os motivos dele. Não cabe a mim questionar. Quem deve estar feliz é ele. E esse respeito, ele vai crescendo, o professor ele precisa abraçar esse desafio para fazer o aluno respeitar a etnia dele, do colega, de se reconhecer. Eu não tenho que apontar o dedo para o aluno e dizer, você é índio, você é negro, você é branco. Não. O IBGE é bem claro, a gente se autodeclara na cor, na cultura, na etnia. Então, o aluno que é negro, ele não precisa que ninguém aponte para o dedo dele e fala, você é negro. Ele precisa se assumir. Nós sabemos muito bem que esses 500 anos aí de preconceito que existe em relação ao negro, não é 500 anos de escravidão, não. A escravidão durou quase 400 anos, foram 300 e tantos anos de escravidão, né? 388 anos, se for considerar também a escravidão do índio. Mas o preconceito, ele dura até hoje, né? As pessoas falam assim, mas o negro, ele não se assume, ele tem vergonha de ser negro, o próprio negro tem vergonha de si. Sim, é verdade. Ele aprendeu com o branco a se autodenegrir.
a se depreciar. Ele aprendeu com o branco que a característica dele não é bonita, que o cabelo dele não é bonito, que a pele dele não é bonita, que o nariz dele não é bonito. E ele tenta o tempo todo ser aceito. E isso vai passando de geração em geração, de uma forma meio que inconsciente, às vezes consciente. Eu tenho uma tia que não casou porque ela queria ter filhos claros, ela queria ter casado com gente branca, porque ela não queria ter filhos negros para não passar a humilhação, o preconceito que ela sofreu. Então, ela tem consciência disso. Alguns fazem de forma inconsciente. Vem cá, minha filha, deixa eu esticar esse cabelo, alisar esse cabelo, amassar esse cabelo, prender esse cabelo. Isso é inconsciente. Então, a sociedade, através da mídia, ela vem ditar o que é o padrão. E quem não está dentro desse padrão sofre bullying, sofre preconceito. E é isso que a BNCC não quer. Ao contrário, quer reconhecer que existem diferenças, existem diferentes culturas, que eu não posso julgar a cultura do outro e que eu tenho que entender, reconhecer que existe e respeitar. Eu não preciso aceitar, mas eu preciso respeitar. Assim como tem pessoas que têm vergonha, às vezes, de ser negro, tem pessoas que têm vergonha de ser muito branco, pessoas que têm vergonha de ser vermelho, né? De ser ruivo, pessoas que têm vergonha de ser índio, né? E nós não temos que ser vergonha do que somos, nós temos que ter orgulho do que somos. Somos diferentes e graças a Deus por isso, né? É através das diferenças, dessas pessoas diferentes que se unem, têm filhos, que vai aumentando a variabilidade genética. E isso, para a biologia, para a perpetuação da espécie, é muito bom. Né? Então, uma pausa e um parênteses aí nesses conteúdos que aqui estão, mas é uma forma de mostrar o que a BNCC quer e como que a gente vai fazer isso, tá? Se você pega aí os dados do IBGE, ele vem falar sobre isso, né? As cores do Brasil de acordo com o IBGE. Essa informação eu peguei de 2009, mas existem informações mais recentes. Vocês podem pesquisar, tá? De acordo com o IBGE, em 2009, o Amazonas era a federação que ainda tinha o maior número de indígenas e tem até hoje. Aquele vídeo que eu mostrei da Índia brava, né, querendo ser índia, querendo ter a sua terra demarcada, não aceitando o governo chegar e querer repartir a terra deles e dar um pedacinho de terra para eles, e ela está correta. Ela está correta. Ela é uma cidadã brasileira que tem direito, como qualquer outro cidadão. Já pensou chegar na sua casa, delimitar o cômodo que você vai viver e pegar o resto para mim? Não pode. Nós não precisamos de novas terras para plantio. Nós precisamos cuidar bem das atuais terras que temos para plantio. Esse discurso, ó, ele é velho, ele se remete lá ao período da ditadura militar, em que queriam destruir a Amazônia, tirar a terra dos índios para plantio. Isso não precisa, até hoje não precisa. A gente precisa fazer uma agricultura responsável, sustentável. Isso é o que a gente precisa. Então, se você pega o mapa do Brasil hoje, a distribuição do povo brasileiro hoje, você consegue perceber aonde predomina algumas etnias. Mas não existe segregação. Eu não tenho só índio no Amazonas. Eu tenho preto, eu tenho branco, eu tenho negro, eu tenho branco. Né? Assim como no Santa Catarina, predomina pessoas declaradas claras. Mas não quer dizer que tenha só pessoas de pele clara. Lembrando que eu autodeclaro. Se eu disser que eu sou branca, a pessoa lá do IBGE vai ter que anotar, mesmo sabendo que não é, né? Então, assim, existe também uma dificuldade das pessoas se assumirem com relação à etnia. Não, eu sou negro. Lá não tem negro, né? Lá tem preto, pardo, branco, indígena, né? E a gente sabe que muitos que dizem que são pardos, falam que são pardos porque tem vergonha de dizer que é preto. O pardo é um verbete, uma palavra antiga, que era dito logo depois, ali, próximo ao período da abolição da escravatura, que as pessoas queriam se referir à pessoa que já era liberta ou que era filho de negro com branco,
e que era livre, né? Lembra da lei do ventre livre, que algumas pessoas nascidas em determinado período, né, tinham a liberdade? Então, foi nesse período que surge o termo pardo. Era como se fosse um termo menos pejorativo, porque de tanto chamar o negro fujão, o preto, esse termo ficou pejorativo ao longo da história. Mas a cor é a cor preta, né? Eu sou negra, a etnia é negra, a cor preta, assim como o branco, ele não é branco, ele é caucasiano, a cor da pele é branca. Mas enfim, né? São coisas que ficaram na nossa sociedade que a gente precisa desmistificar. Aonde vivem as crianças brancas, pessoal? Vamos refletir. Aonde está o negro hoje? Aonde está o indígena hoje? Vamos evitar a eugenia. O que é eugenia? Né? Então, vou deixar vocês pesquisarem e refletir sobre esse termo. Qualquer coisa pode entrar e perguntar lá para mim, tá? Na plataforma. Mas eu já adianto aqui, né? As crianças negras, nós sabemos onde estão. A maior parte delas estão nas favelas. O negro foi lançado às ruas, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que levar, quando surgiu a abolição da escravatura em 1888. E muitos negros que estavam perambulando pelas ruas foram para as matas e lá se refugiaram, e alguns tiveram a sorte da compaixão de alguns padres, alguns freis que tinham fazendas nas proximidades de morro, né, próximas encostas, que doaram para alguns negros ficarem ali. E ali estão até hoje. Né? Ali, assim começam as primeiras favelas do Brasil. Então, as crianças negras, boa parte dos negros hoje no Brasil ainda são pobres, ainda recebem baixos salários, ainda tem mulher negra, então, tem uma remuneração ainda menor do que o homem negro. E eu tenho material sobre isso que está no curso Black Power e que também vou botar na sala de aula de vocês. Eu não estou inventando isso pelo fato de eu ser negra. Isso é um fato. E isso a gente tem que trabalhar na sala de aula, não para mostrar para o negro que ele tem que ser pobre, ele nasceu para ser pobre. Muito pelo contrário, pelo amor de Deus. A gente tem que mostrar que o preconceito na sociedade existe, que a gente precisa mudar isso. E eu vou mudar isso através de quê? Através da educação, do empoderamento do negro, mostrando para ele que ele é capaz de estudar, que ele é capaz de ter um sonho de vida, um projeto de vida e lutar por isso. Para se posicionar na sociedade, brigando por direitos iguais, o direito de estudar, o direito de trabalhar, reivindicando o seu direito de cota, sim, para poder estar, né, de igual para igual, lutando aí por melhorias de vida, né? É aquela educação que Paulo Freire dizia, que se chama, está no livro, conscientização, diálogos e depois conscientização, que é um livro que ele fala que o professor ele precisa ser apaixonado por aquilo que ele faz e ele precisa acreditar que o aluno dele é capaz. E para isso, ele tem que mostrar ao aluno a situação real da sociedade, para que o aluno perceba a classe social que ele está, por que que ele está, por que que ele não tem uma educação de qualidade, por que que ele não tem saneamento básico, por que que ele não tem um planejamento familiar, por que que ele não tem um posto de saúde com o médico funcionando, para que ele possa perceber as desigualdades sociais que existem e ele aprenda a ler e escrever e reconhecer o seu direito e atuar como um cidadão ativo, reivindicando e, para isso, sabendo escolher os seus representantes. Isso é ser um professor político, não no sentido de pôr o aluno a favor ou contra o governo atual, mas pôr o aluno para pensar. E quem faz leis são governantes, e que quem deve executar, né, o judiciário ali, ele para isso ele tem que se basear na lei e eu tenho que cobrar de quem eu votei.
Então, isso é ensinar o aluno a ser cidadão, é ensinar o aluno a ser crítico. É essa criticidade que a BNCC pede para fazer. E é isso que a gente precisa fazer, né? O Brasil é um país racista? Será que o Brasil é um país racista? Na sala de aula de vocês, eu coloquei um vídeo do Leandro Carnal. Eu sou muito fã dele. Ele é um professor universitário, assim como eu, só que ele tem muitos mais conhecimentos do que eu. Ele é doutor, salvo engano, e ele vai trabalhar bem isso há mais tempo. Ele é mais velho que eu também, né? Então ele tem mais conhecimento aí. E muitos vídeos dele é importante que a gente perceba, assista para ver a visão que ele dá nas universidades federais, e talvez seja por isso, né, que as universidades federais são mal vistas, porque ela ensina o aluno a pensar, a ser crítico. Esse vídeo tá na sala de aula de vocês, eu preciso que vocês assistam, por favor, tá? Para que vocês aprendam a ser um pedagogo, a ser um professor que vai evitar isso. Ele é bem sarcástico, né? Assim como eu. Mas isso é bom para manter vocês atentos. E aí, eu quero que vocês terminem de assistir, porque ele vai falar muitas coisas que é importante para vocês, quanto pedagogos e professores, a terem uma prática antirracista. É ver o branco falando mal do negro e não permitir. É ver o negro falando mal do branco e não permitir. É fazer uma reflexão. Vamos falar sobre isso? Por que disso? Por quê? Né? O que é falsa democracia racial, pessoal? Existe um mito de que nós vivemos num país que ele tem democracia racial, que não existe preconceito. Isso é mito. Existe preconceito, sim. Basta que você veja os dados do IBGE, basta que você veja o índice de desenvolvimento humano por etnia, basta que você veja um número de desempregados no estado de São Paulo, é um documento que está na sala de aula de vocês, vocês vão perceber que o negro e o indígena também são etnias que estão à mercê na sociedade. Eles estão em condições sociais mais precárias. E a gente precisa mudar isso. E para eu mudar isso, o primeiro passo é com preconceito, tá? Antigamente, com os pacientes, trabalhava dia, de uma forma bem tradicional, né? Ligue o cidadão à sua moradia. A gente precisa sair, expandir isso. Eu vou sim trabalhar os, né, do iglu, não, do prédio, da casa. Mas antes eu vou fazer uma reflexão. Será que o vive na palafita, que está na favela, e boa parte são negros, vive na palafita porque quer? Em alguns lugares do Amazonas ou do Pantanal tem cheias, então lá casas de madeira e altas assim,
são mais favoráveis a esse período de cheia e de seca. Mas muitos deles têm dinheiro. É uma opção que fizer por conta do clima ali, por conta da condição ambiental. Diferente da pessoa que faz isso próximo a uma universidade, até uma universidade. Não é a questão do ambiente nem do clima que fez ele fazer isso. Casas feitas de papelão, por que será? Essa é a reflexão que precisamos fazer. O iglu é de gelo porque lá só tem gelo, professora. Pode ser, mas tem uma explicação para isso. Ele vai ser um isolamento naquele ambiente que tem temperaturas abaixo de zero. Mas aqui em Linhares, as casas populares de antigamente não são iguais às de hoje. As casinhas, né, dos meninos, que eles chamam de casinhas, que são as casas populares, né, do projeto Minha Casa Minha Vida, elas são minúsculas. Não comportam uma família que é grande, né? Família de 4, 5 pessoas ou até mais. E às vezes não é nem casa, é um prédio. Por que as pessoas moram em prédio? A gente precisa fazer essa reflexão com os alunos, para eles perceberem que a opção de morar em prédio não é só pela segurança, mas é principalmente pelos espaços. É a lei de Malthus se concretizando, né? De que haveria um tempo que a população ia crescer tanto que não haveria espaços e comida suficiente para todos. Isso já está acontecendo. Linhares está com uma população super inchada, né, crescendo exponencialmente, e os lugares, os ambientes, o bairro, o município não está aumentando. Então, os espaços vazios estão sendo preenchidos, logo eu vou ter que empilhar essas famílias, eu vou ter que crescer prédios. Então, eu preciso fazer essa reflexão com os meus alunos, de falar da morada dos povos, né? Olha uma escolinha indígena aqui, né? Ela é de alvenaria, mas ainda tem características do índio. Mas algumas são todas indígenas. Mas não quer dizer que eles moram ali. Por exemplo, em Aracruz tem oca. Mas é para reuniões, é para momentos festivos. Eles não moram em ocas. Eles preferem morar em casas de alvenaria. Então, a casa, ela tem a ver com a condição social da pessoa, com a cultura, com o clima. Casas, lugares frios, o teto é bem íngreme para que a neve possa escorrer, né? Em dias de neve. É o caso, por exemplo, neve, geada. É o caso de lugares como aqui no estado, as montanhas, como Pedra Azul, Domingos Martins, Santa Teresa. Muito embora existem bastante tempo que não cai geada ou neve nestes lugares. Tem um lugar aqui no Espírito Santo que cai neve, eu não me lembro o nome do lugar, tá? Mas tem, é próximo do Pico da Bandeira, que faz ali divisa ali, né? Mas também é uma questão cultural, são descendentes de alemães, são descendentes de italianos, de pomeranos, e esses alemães lá na Alemanha, eles tinham as casas assim e isso ficou. A gente vai ver mais à frente. Então é discutir com o aluno a casa e não é só ligar a casa ao sujeito, é entender por que no quilombo, primeiro explicar para as crianças o que é quilombo, né? Um local hoje onde eu tenho pessoas que são remanescentes de escravos, são pessoas que têm descendentes escravos e que descendem de escravos, né? E que vivem nessas regiões até hoje e que tem uma instalação como esta, não é por opção, não é porque querem. E é fazer os alunos discutirem por que é assim, até hoje. O que nós, quanto brasileiros, deveríamos exigir do governo, né? Será que as casas populares que temos aqui em Linhares tinham que ser só aqui em Linhares? Com esse tanto de fábrica que nós temos, o valor do aluguel social, acho que é R$ 50. E nesses lugares, por que não tem casas? É fazer o aluno questionar, pensar, levar ele a refletir, de acordo com a idade séria, é claro, tá? Aqui nós temos,
a moradias, né? Quais são as moradias das crianças brancas, negras, pobres, ricas? Eu vou terminar essa videoaula agora, vou encerrar, tá? E aí a gente volta com essas reflexões na nossa próxima videoaula. Um beijo e até mais.